Boa tarde, professor, tudo bem? Meu nome é João Victor Guide de Lima e eu vou explicar aqui a atividade sobre o escalonamento de processos utilizando ali os 6 algoritmos propostos. Primeiramente, todos os algoritmos de escalonamento eles implementam essa interface aqui, scheduler, que seria o escalonador, né? E todos eles, né, vão ter que retornar um resultado do escalonamento, que é aquela tabela lá que o senhor colocou como exemplo, né, que tem todas aquelas informações exigidas para o exercício. E para fazer isso, eles vão receber, é claro, uma lista de processos. Vamos dar uma olhada aqui então nessa classe aqui de resultado de escalonamento. O que ela faz? Basicamente, ela vai só exibir, né, só formatar ali do jeito que a gente quer o resultado ali. Para isso ela vai precisar ter ali um nome do algoritmo, né, uma ordem de execução, uma lista ali de processos terminados, vai ter que ter ali a média, né, do tempo de espera, a média do tempo de retorno, sendo esses dois do tipo double, vai ter ali o construtor, né, do resultado do escalonamento, que vai ter ali o nome do algoritmo, né, a ordem de execução, os processos ali terminados e vai chamar esse método aqui de calcular médias, que basicamente, né, vai ver aqui se os processos terminados estiverem nulos ou vazios, né, ele só vai retornar zero, né? Não é isso que era para ter acontecido, né? Ele só vai setar eles como zero e retornar. Isso aqui é só por precaução. Agora, se não, né? Se não cair aqui, ele vai pegar ali, ele vai começar calculando ali o total do tempo de espera e o total do tempo de retorno, né? Começando como zero. E para cada processo, né, na lista de processos terminados, né? Ele vai ir aqui incrementando esses contadores ali com os tempos de espera e os tempos de retorno de cada processo, e no final ele vai dividir pelo tamanho da lista, né, de processos que terminados, que quando estiver calculando aqui, os processos terminados, né, vão ser todos os processos que foram passados para o escalonador, né? Só vai chamar aqui quando já tiver terminado. Então, se chamou para 5 processos, já vai ter terminado ali o escalonamento de todos os 5, né? Vai ter calculado já todos esses atributos para cada um deles. Então a lista já vai ter tamanho 5 também, né? Aqui também esse método get formatted result, que é de obter, né, o resultado formatado. É só para ficar bonitinho, né, organizado. Ele vai utilizar a string builder e ele vai colocar aqui, né, o algoritmo, né, qual que é a ordem de execução, né, vai formatar certinho, colocar aquelas linhas tracejadas que o senhor pediu, né, ele vai colocar ali cada processo, né, e depois colocar um barra N só para ficar um em cada linha, né, para não ficar feio, e depois ele colocar ali o tempo médio de espera e o tempo médio de retorno que a gente acabou de calcular aqui anteriormente, e colocar de novo as linhas tracejadas, né, e vai retornar isso daqui passando para string. Bem, agora que a gente já viu o que todo algoritmo tem em comum, que é implementar essa interface e dessa forma retornar aqui esse resultado de escalonamento, que a gente já viu como funciona também, vamos para os algoritmos em si. Primeiro, né, a gente tem o first come, first served. Ele vai fazer o que, né? Esse é o mais simples de todos. Ele vai basicamente pegar ali a ordem de chegada, né? Então, como que ele vai executar os algoritmos? É pela ordem de chegada. O chegar primeiro vai executar primeiro, chegar em segundo vai ser o segundo a executar e assim sucessivamente, né?
Então, ele basicamente aqui ele vai ordenar os processos por ordem de chegada. Ele vai instanciar aqui uma lista, né, uma array list, né, da ordem de execução e setar ali o tempo atual para zero. E para cada processo, né, desses que estão ali ordenados já, né, se o tempo atual for menor que o tempo de chegada, ele só vai setar o tempo atual para o tempo de chegada daquele processo, só para não ficar ali como se fossem ciclos ociosos da CPU, né? Ele vai só meio que adiantar o tempo, né? E daí ele vai calcular aqueles tempos, né? Dessa forma aqui, né? O tempo de espera vai ser o tempo atual menos o tempo de chegada do processo que ele está calculando. O tempo de conclusão ali vai ser o tempo atual mais o tempo de execução, no caso aqui o tempo de conclusão sendo ali o instante que foi terminado, né, a execução do processo, e por sua vez o tempo de retorno, que vai ser o tempo de conclusão menos o tempo de chegada. E o tempo atual, por fim, né, ele vai ser setado ali para o tempo de conclusão daquele processo. E ele vai adicionar ali naquele array list que foi instanciado da ordem de execução, né, o ID do processo. No fim, ele vai retornar o resultado do escalonamento, né, passando aqui só esse textinho aqui que vai ser o nome do algoritmo, colocando aqui essa seta, né, para ficar formatado de maneira bonita, e a ordem de execução e a lista de processos ali, né, ordenados pela ordem de execução. Esse aqui é o mais simples de todos, o first come, first served. Agora vamos para o próximo. O outro que também é bem simples é o shortest job first scheduler, que é o escalonador do de menor trabalho. Primeiro, sendo o trabalho, né, o tempo de execução, que é o tempo que o processo vai ocupar de execução dentro da CPU, e como que ele vai funcionar. Né? Ele vai instanciar ali primeiro algumas listas, né? No caso ali a lista de prontos, né? Que é quando o processo ele está pronto, e estar pronto significa ali que o tempo atual é maior ou igual ao tempo de chegada daquele processo. Tem aqui a lista de prontos, que significa que todo o tempo de execução daquele processo dentro da CPU já foi atingido, e também uma lista aqui da ordem de execução, assim como teve no anterior. A gente começa também setando o tempo atual para zero e pegando aqui um n, que é simplesmente o tamanho, né, da lista de processos, quantos processos nós temos. E o algoritmo em si, né, vai ser o quê? Enquanto a lista de processos terminados for menor que esse n, né, a gente vai adicionando ali por meio desse for os processos que já chegaram, né, na fila de prontos, que é basicamente aqui, se o tempo de chegada for menor ou igual do que o tempo atual e a lista de prontos ainda não contém o processo P e a lista de terminados ainda não contém o processo P, que é o que a gente está lidando no instante, aí sim você vai adicionar ele aqui na fila de prontos. E vamos lá, se caso também, né, a gente ainda não tenha nada na fila de prontos, né, a gente vai incrementar o tempo e ir para o próximo ciclo, né, para ver se já chegou algum processo. Isso aqui é só
ali no começo, né, que é necessário. E aí também a gente vai ordenar, mas dessa vez pelo tempo de execução, os processos que já estão na lista de prontos a cada iteração. E daí, como a gente já tem ali nesse instante aqui do código, uma fila ordenada, a gente vai pegar ali a primeira posição, né, que é o que tem o menor tempo de execução, e esse vai ser o nosso processo atual, e vai remover ele da lista. Aqui a gente vai calcular de novo o tempo de espera, o tempo de conclusão e o tempo de retorno. Tem uma pequena diferença aqui, né? Porque o tempo de espera agora vai ser o tempo atual menos o tempo de chegada do processo atual. O tempo de conclusão vai ser o tempo atual mais o tempo de execução do processo. E o tempo de retorno vai ser o tempo de conclusão menos o tempo de chegada, né, ambos do processo atual. Por fim, a gente vai colocar aqui o tempo atual como sendo o tempo de conclusão do processo atual. A gente vai então adicionar na fila de terminados e adicionar ali na ordem de execução o ID do processo, por fim, retornando também o resultado do escalonamento, passando ali o nome do algoritmo, né, essa setinha, e a ordem de execução, bem como os processos terminados. Agora vamos ali para o escalonador com base na prioridade, que também, ainda por enquanto, a gente está falando dos mais simples, né? Esse daqui talvez seja o último que seja mais simples, vamos falar assim. E ele, por enquanto, ele está praticamente idêntico, né? Questão ali da fila, né, de prontos, a fila ali de finalizados, né? A lista, aliás, de finalizados, né? A lista ali da ordem de execução, né? Toda essa questão aqui igual, de como que ele funciona. A única questão aqui é que a gente vai ordenar os processos atuais, ao invés de ser ali pelo tempo de execução, vai ser pela prioridade do processo. E também aqui outra questão, ao invés de remover o processo, que tem a menor, como era ali, era um remove zero, né? A gente está aqui dando um clear, né? Porque a gente tem que limpar a fila, né? Porque isso aqui pode acabar mudando, né, no próximo instante de tempo. Mas de resto aqui bem parecido todo o algoritmo. Agora o próximo, né, que vai ser ali que tem mais de uma fila de prioridades, no caso vai ser esse daqui. Esse aqui já começa a ficar um pouco mais complexo, porque tendo. Isso aqui é bem, como é que eu posso dizer assim? Bem arbitrário, né? Eu quis fazer com duas filas de prioridade. No caso ali, só uma fila que é a de prioridade alta, né? E uma fila de prioridade baixa. No caso ali, eu entendi dessa forma o exercício, que quem tem a prioridade um é quem tem a maior importância e quem tem a prioridade 2 ou 3 tem menor importância, né? No caso, quem tem o 2 ainda tem mais importância, mais prioridade do que quem tem o 3. Mas acho que isso aqui é questão de interpretação, poderia ter feito também com base em não sendo ali ordem de prioridade, sendo literalmente, né, o valor da prioridade, e no caso ali quem tem a prioridade 3 é quem teria maior prioridade. Então, como funciona aqui também? A gente está lidando ali com filas e listas, né? No caso ali a gente vai ter filas de alta prioridade e pequena prioridade, e também aqui listas, isso aqui
é algo invariante, né? Praticamente, em todo algoritmo a gente está vendo isso daqui, que a gente vai ter ali a lista de processos terminados e uma lista que vai guardar a ordem de execução. E também, né, um contador aqui de tempo. De novo aqui, a gente está ordenando pelo tempo de chegada. A única questão aqui, isso aqui também é porque, no caso, eu quis fazer como? Eu quis fazer a lista de alta prioridade funcionando com o round robin e a lista de baixa prioridade funcionando ali com first come, first served. Então, como que vai funcionar aqui, né? Enquanto a, a, a lista de processos terminados for menor do que a quantidade total de processos, né? A gente vai iterar aqui, né? Pegando ali o próximo processo, né? E vendo ali se o tempo de chegada dele é menor ou igual ao tempo atual. Ou seja, se ele já está ele já pode ser tratado como um processo que está pronto para execução. E daí, se a prioridade dele for igual a 1, a gente vai adicionar ele na lista de alta prioridade. Se não, a gente vai adicionar ele na lista de baixa prioridade. E a gente vai, no final aqui, remover ele. É só um iterador aqui, é um padrão, né, de projeto que outra questão interessante que além desse padrão iterator aqui que dá para usar na, no escalonador de filas múltiplas de prioridade, né? Além do padrão iterator aqui, que eu estou usando só para percorrer ali os processos e colocar eles aqui na lista adequada, outra coisa muito interessante é que dá para usar o padrão composite também, né? Porque cada fila, no caso aqui só tem duas, e em uma eu estou usando ali a ideia do round robin e a outra usando a ideia do first come, first served, é que dá também cada. Então, como cada fila de prioridade você pode usar um algoritmo de escalonamento diferente, dá para usar também, né, o padrão composite aqui. Isso que é interessante, porque aí esse multilevel que o scheduler seria ali uma composição de outros algoritmos de escalonamento, né? Então vamos lá, aqui só fazer de maneira mais simples mesmo, né? Se a lista de alta prioridade não está vazia, né? Ou seja, ela tem processos dentro dela, a gente vai pegar ali o processo atual, né? Nela, vai adicionar ele ali, o ID dele na ordem de execução, vai pegar aqui o tempo para executar, né? Que vai ser o mínimo entre o quantum da alta prioridade, né? E o tempo restante do algoritmo. Isso aqui é só aquela questão lá, por exemplo, vamos supor que eu tenho o quantum de dois ciclos. Porém, eu já tenho ali apenas um ciclo restante para o meu processo. Não faz sentido eu ocupar a CPU por dois ciclos, né? Eu tenho que pegar o mínimo, justamente aqui, entre o quantum e o tempo restante de execução daquele processo, né? Aí aqui eu vou incrementar o tempo atual com o tempo para rodar, né, o processo, e eu vou decrementar o tempo restante no tempo para ser executado. E no caso aqui, né, eu tiver feito tudo isso e o processo ele ainda não foi terminado, eu tenho que colocar ele de novo, né, na lista de alta prioridade, né? Senão,
Se ele tiver terminado, aí eu coloco ele na lista de processos terminados. Agora aqui também, né? Se eu não, se eu não tenho ali ninguém na lista de alta prioridade, aí sim eu vou executar os processos da lista de baixa prioridade. E aqui é mais simples mesmo, né? Porque eu estou fazendo aqui aquela lógica do first come, first served, que é pegar ali um processo, né, de baixa prioridade, que vai ser o nosso processo atual, adicionar ele, o ID dele na ordem de execução, pegar o tempo atual, incrementar com o tempo restante daquele processo, porque aqui, usando o first come, first served, eu vou fazer uma execução não preemptiva, né? Então, eu vou executar aquele processo até o final. E daí tempo atual, o tempo restante do processo atual vai ser setado para zero e eu vou colocar o processo ali na lista de terminados. Se não, eu só vou incrementar o tempo aqui atual, significa que não tinha ninguém nem na lista de alta prioridade, nem na lista de baixa prioridade. No final aqui, eu só vou ordenar aqui para ficar, como é que eu posso dizer, ficar organizado mesmo, ali na hora de imprimir, né? E eu vou também retornar, assim como eu estou fazendo em todos, o resultado do escalonamento do algoritmo aqui de escalonamento por múltiplas filas de prioridade. Isso aqui é para terminar o processo, né, que eu estava chamando ali, né, que é setar aqui o tempo de conclusão dele, o tempo de retorno, o tempo de espera e adicionar calculando aqui da maneira correta, né, e adicionar ele na lista de terminados. Agora falta só o round robin e o de sorteio, certo? Vamos aqui pro de sorteio, então. Não, pro round robin. Depois a gente vai pro de loteria. Vamos lá, então. Aqui no round robin a gente tem o quantum, né? Que é quantos ciclos aquele processo vai ficar executando dentro da CPU. Aí aqui a gente tem um método aqui de escalonamento do round robin, né? O construtor dele, que só está exigindo que esse quantum seja passado. Que agora o resultado do escalonamento, né, também vai ter ali uma fila de prontos, né, uma lista de processos terminados, né, isso aqui a gente já está meio que cansado de ver. Novidade aqui é o índice do próximo processo. Aqui também, a única questão é que a gente está ordenando ali pelo tempo de chegada no começo e ordenando aqui também no final do round robin, né? Os processos por ID só para ficar correta ali a execução, né? E a formatação ali do resultado. A gente já deu meio que uma explicada nele quando a gente estava falando ali de múltiplas filas de prioridade, mas como é que ele vai funcionar basicamente? Enquanto ainda tiverem processos para serem executados, né? Enquanto a fila de terminados for menor do que a quantidade de processos, né, a gente vai fazer isso daqui. Enquanto o índice do próximo processo for menor do que o tamanho da lista de processos,
e o tempo de chegada do próximo processo for menor ou igual do que o tempo atual, a gente vai adicionar ali o próximo processo na fila de prontos. E também incrementar o índice do próximo processo, né? Para a gente ir fazendo isso aqui até adicionando ali na fila de prontos, né? Todos os processos que podem ser adicionados nela naquele instante. E aqui, né? Se a fila de prontos estiver vazia, a gente vai ver aqui, verificar se o índice do próximo processo for menor do que o tamanho da, da fila, da lista de processos, né? A gente vai pegar ali o tempo atual e vai... Isso aqui também eu fiz um pouquinho diferente, mas é aquela mesma ideia de adiantar ali o tempo atual para a CPU não ficar ociosa. A gente vai setar ali o tempo atual para o tempo de chegada do próximo processo. Só que a ideia aqui é bem parecida, né, em todos, mas é só que essas sutilezas aqui, né, de como que está adiantando, né, o tempo atual para a CPU não ficar ociosa, por exemplo, é só isso aqui que está praticamente a forma como que é feito que muda em cada algoritmo, né? Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Assim como praticamente ali todas as variáveis, filas e listas que a gente tem que usar em cada algoritmo é praticamente a mesma coisa, só a forma como é feita ali, então uma diferença pequena, né, de um para outro. Que agora, se o índice do próximo processo não for, né, menor do que o tamanho, né, significa que todos os processos já foram concluídos, né, a gente dá um break aqui, né, e também se a gente não fez nem isso, a gente vai dar um continue aqui e vai para o próximo ciclo, né. O que a gente vai fazer então? Depois de adicionar os processos que chegaram na fila, né, e depois de ver ali se a gente pode adiantar o tempo atual, porque ainda não tinha nenhum processo pronto, aí sim a gente vai começar a executar ali os processos, né? A gente vai pegar o processo atual ali da fila de prontos, né? Vai adicionar o ID dele ali na ordem de execução, vai pegar ali o tempo para ele ficar rodando, né? Que vai ser o mínimo entre o quantum e o tempo restante que aquele processo tem para ser executado, vai incrementar o tempo atual com o tempo que aquele processo tem para ser executado, né? Vai decrementar o tempo restante daquele processo também com o tempo que ele vai ser executado agora. Vai adicionar ali os processos que chegaram enquanto o atual executava, né? Porque tem essa questão, a gente está falando ali só dos processos que estavam prontos naquele instante, né? Pode ser que tenham chegado novos processos, e daí a gente vai fazer isso daqui, né? É praticamente ali a mesma verificação, né? Dessa daqui de cima, né? A única questão ali a gente vai também repetir isso daqui por causa dos que chegaram enquanto a atual executava, né? Inclusive, né, adicionando ali os novos processos na fila de prontos e incrementando, né, o índice dos processos. E se o tempo atual, né, for maior que zero, né, a gente, perdão, se o tempo restante do processo atual for maior que zero, ou seja, o processo não executou todo, né, ainda tem tempo restante para ser executado, né, a gente vai readicionar ele ali no final da fila de prontos. Se não, né, significa que o processo terminou e daí a gente vai calcular ali o tempo de conclusão, o tempo de retorno e o tempo
de espera e também adicionar ele nos processos terminados, retornando ali também no final, né, o resultado do escalonamento. Por fim, a gente já explicou todos, acho que só falta o de loteria. O de loteria é o que tem o comportamento mais imprevisível, vamos falar assim, né? Daqui a pouco eu vou mostrar também a implementação de escalonamento, que é a main. E se a gente ficar executando o algoritmo várias vezes, o único que vai mudar o resultado é esse daqui, porque esse daqui é o único que não é determinístico, pelo fato dele ficar ali sorteando qual processo que vai ser executado, né? Mas também é o único que vai mudar com várias execuções, né, da main, é esse daqui, justamente por causa desse número aleatório, né, que a gente vai ficar sorteando, né, para ver qual processo que vai ter sua vez de ser executado na CPU. Então, como vai funcionar? De novo, a gente vai ter aqui um, uma fila de prontos, né? Uma lista de prontos, né? Lista de processos terminados, né? A ordem de execução, que no caso aqui vai ser uma string builder, né? Que a gente vai construindo, né? Essa ordem de execução. A gente vai ter ali, eu tenho que usar o random, né? A biblioteca random, para ficar sorteando, né? Os números. Mas tirando isso, né? Tá bem parecido, né? Vamos lá então. Quanto? De novo, né? A lista ali de processos terminados for menor que n, né? A gente vai adicionar, né, os processos aqui que chegaram à fila de prontos, né, verificando ali se o tempo de chegada deles, essa questão que está bem tranquila já, né? O tempo de chegada deles é menor ou igual do que o tempo atual e o tempo de execução restante for maior que zero. E também, se eles ainda não estiverem, né, na lista de prontos, a gente vai adicionar ali. E se a lista de prontos estiver vazia, né? De novo, essa questão aqui a gente já está cansado de ver, tem uma diferençazinha outra de um algoritmo para outro, mas que a gente só vai adiantar o relógio, vamos colocar assim para a CPU não ficar ociosa. Aqui, com os tickets totais, a gente está calculando o total de bilhetes, né? Pegando ali a prioridade maior e dando mais bilhetes para quem tem uma prioridade maior, né? No caso. E também, né, se o ticket total for igual a zero, né, igual a zero, né, a gente vai de novo aqui adiantar o relógio para o próximo ciclo, né? E a gente vai, esse aqui vai ser o nosso bilhete premiado, né, o bilhete vencedor, que vai ser ali o número aleatório sorteado, né, do total de tickets. E aqui, né, a gente vai começar com o processo vencedor como sendo vazio, né? Os tickets acumulados como zero, e daí para cada processo na fila de prontos, a gente vai pegar ali os tickets acumulados e vai incrementar com 11 menos a prioridade do processo, é assim que a gente garante que os processos de maior prioridade, que no caso eu considerei como sendo a prioridade maior, o que tem prioridade 1, né, eu considerei aquele número de prioridade como sendo a ordem de prioridade e não o valor da prioridade, como eu já mencionei anteriormente. Aí a gente vai fazer justamente isso daqui, né? Incrementar. E se o bilhete ganhador for menor do que o ticket ali acumulado, né, os bilhetes acumulados, né, o vencedor vai ser aquele processo P, a gente vai dar um break aqui. E se ele não for vazio, né, não for null, a gente vai ver aqui se a ordem de execução, né, o tamanho da ordem de execução for igual a zero, ou se a,
a ordem de execução, né, substring da ordem de execução começar ali com a ordem de execução -4 e contém o ID do vencedor, né? A gente vai colocar ali, né? Vai incrementar aquela string builder, né? Colocando ali o ID do vencedor e a setinha, né? Daí a gente vai tirar o tempo de execução do vencedor e incrementar o tempo. Significa que ele meio que é porque esse escalonamento aqui por loteria, o funcionamento dele tá parecido com o round robin, né? No caso, o processo que ele for sorteado, ele não vai ficar executando até ser terminado. Ele vai executar um tanto e daí vai sortear outro bilhete, né? E assim sucessivamente até o tempo restante se igualar a zero. Que no caso é aqui isso aqui que acontece, né? Aí quando o tempo de execução for igualado a zero, né? A gente vai ter aqui, a gente vai setar aqui o tempo, né, de conclusão, o tempo de retorno, né, fazer aquela questão toda, né? Se nada disso acontecer, a gente vai só incrementar ali o tempo atual e aqui a gente retorna também o, o resultado do, do escalonamento, certo? Pronto, agora a gente já explicou todos os algoritmos. Agora sim, vamos mostrar aqui na main o que a gente está fazendo e mostrar aqui os resultados. Vamos lá. Aqui agora a gente só está começando aqui, né? Nossa, eu tô com medo que acho que já deu mais de meia hora. Acho que tá gravando ainda, né? Tá gravando. Porque se não gravar também meia hora falando, eu tô lascado. Sem internet, tava sem energia essa semana, mas vamos lá, que tá dando certo. A gente vai instanciar aqui uma lista de processos, né? No caso ali o P1, P2, P3, P4, P5, com esses tempos de chegada, esses tempos de execução e essas prioridades, né? A gente vai instanciar também aqui uma lista de escalonadores, né? No caso ali todos os 6 algoritmos que nós implementamos. A gente vai pegar aqui o string builder aqui, file content, que é o que a gente vai jogar aqui como sendo os resultados, né, que a gente vai construindo isso aos poucos. E para cada escalonador, né, a gente vai ter que criar ali uma cópia, né, da lista de processos, né, para a gente não ficar, porque é como no Java tudo é por referência, né, a gente não quer que só funcione ali tudo direito pro primeiro algoritmo, né? A gente tem que ir criando cópias porque a gente quer que todos os algoritmos, né, partam do mesmo ponto aqui de estado inicial de processo, vamos falar assim. Aqui a gente só está printando ali o resultado formatado, né, e também adicionando ele nesse file content. E no final aqui a gente só está escrevendo, né, esse file content aqui nesse arquivo e colocando esses textos juntos aqui também. A gente está tentando fazer isso, caso é só um try catch aqui, né? Só para garantir que não tem ali nenhum erro. Aí aqui, funcionando da maneira que a gente esperava, né? Mostrando aqui qual algoritmo é em questão, né? A ordem de execução dos processos, né? O tempo de espera e o tempo de retorno de cada processo. Aqui, como a gente esperava, né? O first come, first served, simplesmente printou na ordem, porque os processos foram executados na ordem que eles foram chegando ali, né? Na fila de prontos, né? No caso, não foi tão ruim, né? Justamente por ser um exemplo simples, né? Didático, ali o tempo médio de espera e de retorno não foi dos mais altos, porque justamente é um exemplo didático, né? Exemplo simples. E a gente sabe também que não faz sentido, né? Muito sentido a gente
fornecer de entrada para o algoritmo de escalonamento o tempo de execução e a ordem e a prioridade, né? Ele teria que estimar o tempo de execução, o algoritmo que teria que estimar a prioridade, mas a gente está fornecendo, né? Porque é só algo didático mesmo. Agora aqui falando do algoritmo ali shortest job first, né? Que de menor trabalho primeiro, né? Ali no começo, o único processo que tinha chegado era o P1, que tinha prioridade 2, então ele executou o P1 mesmo. Mas assim que chegou ali o P2, o P4 e o P3, ele optou por executar o P2 primeiro e depois o P4. E aí sim, ele, né, nesse momento aqui, que ele já tinha executado os outros algoritmos, né, que o P5 chegou e aí que ele foi executar só o P3, né, e depois o P5, porque esses daqui são os que têm a menor prioridade no caso, né? E foi ainda melhor do que o caso anterior, né, que os tempos médios foram melhores. O round robin com quanto 2, ele não foi tão bem, mas também, né? Ele não foi tão bem porque aqui a gente está pegando de métrica, né, o tempo médio de espera e o tempo médio de retorno, mas provavelmente foi o que foi melhor no sentido que ele executou primeiro ali um pouco o único que tinha chegado, depois ele executou um pouquinho o segundo que chegou, depois ele voltou para o primeiro, aí já tinha chegado o terceiro, ele já executou um pouquinho, depois ele voltou para o segundo, aí chegou o quarto também, então isso aqui também ah, ele foi é o que foi de maneira mais dinâmica, né? Executando ali um pouco de cada um e, se eu não me engano, ele tinha também ali dentro dele, né? Isso aqui foi decisão nossa, né? Que, falando aqui do round robin, né? Ele, como critério ali, ele tinha também essa questão de considerar ali o tempo de chegada, né? Então a gente poderia colocar ali ou como sendo outra coisa, mas ele também tinha aqui essa questão aqui de considerar o tempo de chegada primeiro, né? Mas ele não foi tão bem, se não me engano, ele foi o pior, mas é o que ele foi mais dinâmico também, né? Aqui falando também do, de prioridade, né? Do escalonamento por prioridade. Aí ele executou o 3 por último, né? Porque era o que tinha a menor prioridade, né? Se não me engano, era o 3. Isso. Então, de novo, né? Mostrando que está funcionando como é esperado. Que eu não estou entrando muito em detalhes aqui do tempo de espera e tempo de retorno, porque aí vai demorar demais. Eu acho que já está dando quase uma hora falando, mas tá dando para ver que não tá igual, né? De um para o outro. Aqui o tempo do shortest job first e do de prioridade acabou ficando igual, né? O tempo médio de espera e o tempo médio de retorno, mas ainda assim, se a gente pegar. A gente está falando das médias, né, que ficaram iguais, mas se você pega ainda os tempos de espera e os tempos de retorno em si, aí não ficaram nem um pouco iguais, né? Ficaram diferentes. É só achei interessante isso que eles eram bem parecidos, né? Inclusive, e a média deles acabou ficando igual, né? Mas eles ainda estão tão diferentes. Os tempos específicos, só a média que acabou ficando igual. Ali com filas múltiplas foi o que eu achei mais interessante para falar a verdade, né? Porque aqui no começo ele começou executando o único processo que tinha chegado, aí ele executou também o, o de o segundo processo que chegou, que no caso tinha prioridade um, daí ele colocou aqui, esse daqui estava na fila de menor prioridade, esse daqui estava na fila de maior prioridade, então ele executou com o round robin esse daqui, aí só tinha chegado depois esse que ele já, o P3, que inclusive é o que tinha a pior prioridade, mas daí como a fila de maior prioridade estava vazia, ele voltou para a fila
de menor prioridade e executando com o first come, first served, ele executou o P3 inteiro. Aí que ele foi adicionar o P5 na fila de maior prioridade e executou o P5 com round robin e depois ele acabou, né, a fila de maior prioridade, que no caso só tinha o P2 e o P5, né, e aí que ele foi executar o P4 com, de novo, com o first come, first served, que estava na fila de menor prioridade, ele executou inteiro também. E aqui o mais maluco, né, foi o de loteria, que ele ficou ali também alterando bastante aqui. Ele acabou sendo ainda um pouquinho melhor que o round robin, né? E também, pelo menos, ele tem esse benefício da questão aqui, que ele é democrático, né? Ele não causa starvation também, né? Mas se a gente executar aqui de novo, a gente está na classe certa, vamos executar de novo então. Aí, ó, agora ele já foi pior que o round robin. Então ele é muito maluco, né? Muito imprevisível. E eu tentei também mudar aqui o Quantum do Round Robin, mas nesse exemplo aqui simples eu não consegui melhorar muito mais, não, mudando o Quantum, né, que era o fator decisivo do Round Robin, acabou que ficou mais ou menos na mesma, né, mudando ali o Quantum para um 2 3 se colocasse ele em 4 aí o Quantum ficava maior, né, do que o... como é que fala? Do que o ficava maior do que aqui o tempo de execução, né, de alguns processos dele já o round robin acabava tendendo para o first come first served, né? Então é isso, professor. Tudo ficou gravado aqui também nos resultados, né? Então, um arquivo aqui de resultados que é literalmente essa mesma saída que está aqui no terminal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu optei por fazer individualmente mesmo, porque eu tô. Ultimamente está caindo energia, internet aqui em casa. Eu acho que essa questão aqui de gravar em grupo e acabar dando mais trabalho de editar vídeo e tudo mais, olha. Então, tô de saco cheio, não queria fazer com ninguém mesmo. E é isso, professor. Muito obrigado. Falou.